Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, trazendo para vocês hoje um assunto bem legal, que é a crise de 1929 e o keynesianismo. Esse tema é um tema bastante abordado nas provas do Enem e relacionado também com outros temas, como as estruturas produtivas, como o Fordismo, o Taylorismo, e o Toyotismo, que são temas também que vão estar dentro desse nosso estudo em outros vídeos, tá? O nosso foco é desenvolver o conteúdo e logo na sequência desenvolver as questões do Enem que caíram ao longo dos anos, tá? Então são algumas questões que serão trabalhadas na sequência em outro vídeo. Então, primeiro nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de forma bem rápida e prática, ou seja, de uma forma bem fácil e acessível a todos vocês, ok? Espero que realmente vocês aproveitem e tenham um bom conhecimento a partir desse nosso trabalho, certo? Então vamos lá. A crise de 1929 e o keynesianismo, ok? A crise de 1929 e o keynesianismo é um assunto bastante interessante, como eu falei, e ele caracteriza o que nós chamamos de período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certo? É um período de grandes transformações nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos nós vamos ter uma série de questões sociais. Na Europa nós vamos ter, depois dessa crise, a ascensão dos regimes totalitários. Então observa que é um divisor de águas de fato, a crise de 1929. Então por isso é importante conhecer muito bem, tá? Então vamos lá. O que eu preciso saber imediatamente, né? Antes de 1929, e claro, durante esse período também, nós tínhamos um sistema, né, que era um sistema baseado em ideias liberais, né? Ou seja, nós tínhamos então o pensamento neoliberalismo dentro da economia, que na verdade, como nós sabemos, o neoliberalismo é exatamente a questão da liberdade econômica, né? Então, como a gente sabe, o neoliberalismo ele influencia bastante no processo de globalização, porque de acordo com essa teoria da liberdade econômica, muitos pregam, né, que vai haver, diante desse fato, um aumento da produtividade. E aumentando a produtividade, nós vamos ter então um crescimento da economia que vai, de alguma forma, favorecer o processo de globalização, porque vai exigir maior cooperação entre as diversas partes do planeta, entre os diversos países, por exemplo. Né? Então, são dois temas bastante ligados, né? O neoliberalismo e a globalização. Então, esses dois temas é de fundamental importância que eu tenha o conhecimento prévio para poder entender legal a crise de 1929. Então, só para resumir, né? O neoliberalismo, que é essa liberdade econômica, favorece o processo de globalização porque exige maior cooperação entre as diversas regiões do planeta, certo? Para haver, então, digamos assim, esse crescimento econômico de forma significativa, era preciso cada vez mais é, inovações tecnológicas e dentro do processo produtivo, é claro, né, nas indústrias. E foi então graças a algumas técnicas que esse processo então foi se tornando cada vez mais intenso, né? Dentro dessas técnicas de produção que foram aperfeiçoadas, nós temos exatamente aquelas que eu citei no início, né, que são o Fordismo, Taylorismo ou Taylorismo-Fordismo e o Toyotismo, né, que graças a essas técnicas de produção, então, essa produtividade cada vez mais foi se intensificando, né? Certo, então esse é o antecedente, tá? A gente precisa entender bem isso daí para depois entrar na crise de 1929, tá? Agora sim, vamos falar da crise de 1929. Os antecedentes da crise, porque a crise ocorre em 1929, então a gente tem que conhecer toda a conjuntura que leva a isso, né? Os antecedentes começam lá com a Primeira Guerra Mundial, certo? Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter então os países europeus envolvidos nesse conflito de forma assim muito forte, muito presente, já que a guerra ocorre na Europa. E é nesse processo de guerra que acontece uma mudança muito interessante na geopolítica. Por quê? Porque os Estados Unidos, que é um país até então já despontando como potência, mas um país ainda que estava dividindo os holofotes com os países europeus, né? Principalmente França, Inglaterra e Alemanha. E então, esses países europeus, eles envolvidos na guerra, né, eles tiveram então bastante problemas. Por exemplo, a economia desses países foi totalmente deixada para segundo plano, porque a guerra era
a questão mais interessante. Além disso, a própria guerra destruiu esses países, mesmo os países vencedores, como Inglaterra e França, né? Então a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para mudar essa situação, né? Então as indústrias desses países ficaram totalmente quebradas a partir então do final da Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1918, certo? Por outro lado, como eu havia dito, né, os Estados Unidos entram na guerra só em 1917, a guerra começa em 1914, aí vai até 1918, os Estados Unidos entram na guerra só em 1917. Por quê? Porque, na verdade, ele queria garantir a vitória dos países que estavam aliados com ele, França e Inglaterra principalmente, porque ele tinha feito diversos empréstimos para esses países, né? Então era muito importante que ele recuperasse esses investimentos, certo? Então isso já favorecia os Estados Unidos. Para melhorar ainda a questão dos Estados Unidos, esses países destruídos precisavam muito da ajuda dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos passaram a produzir para exportar para esses países, certo? Então tudo isso incentivou a produção nos Estados Unidos. Então observa que os Estados Unidos foram favorecidos, primeiro pela quebra dos europeus e, consequentemente, depois pela própria necessidade dos europeus de ter nos Estados Unidos um financiador, um ajudante aí para eles saírem da crise, ok? Bom, se a guerra termina em 1918, né, nós vamos já terminar a guerra quase no início aí dos anos 1920. Esse período, gente, era chamado de Loucos Anos 20 ou Brilhantes Anos 20, ou seja, de qualquer forma, era considerado assim um período de muita euforia, certo? Que é exatamente nesse período que nós vamos ter a divulgação intensa do American Way of Life, que significava o estilo americano de vida. Mas como que isso ocorria, né? Vamos entender o seguinte. Internamente, o mercado consumidor nacional apresentava-se cada vez mais pulsante. A esperança do lucro certo das empresas e negócios estadunidenses incentivava a população a investir sua renda na compra de ações. Então, olha bem, a Europa era um grande mercado para os Estados Unidos. A prosperidade americana cada vez era maior exatamente por isso, que ele precisava fazer por ele e socorrer ainda os países europeus. Então todo mundo acreditava que essa riqueza era uma riqueza inesgotável, tá? E aí é claro que tudo isso foi fazendo com que os americanos tivessem aquela ideia de que a riqueza não terminaria, tá? Por isso que é chamado de brilhantes anos 20, né? Brilhantes anos 20. Ou então, como eu falei, os loucos anos 20, porque realmente era uma euforia gigantesca. E esse American Way of Life, então, era baseado nessa ideia do consumismo, né? Então, ao mesmo tempo, a euforia consumista formou uma grande classe média beneficiada pela baixa dos alimentos, a concessão de crédito e o aumento salarial. Uma bela casa recheada com eletrodomésticos e um carro na garagem simbolizava a vitória do chamado American Way of Life. Então, os americanos estavam sempre assim com acesso a todas as melhorias, né, todas as inovações, principalmente a partir do desenvolvimento das indústrias Ford, né, e da técnica lá do Taylorismo e Fordismo. Todo mundo podia ter um carro, então assim a euforia era realmente muito grande, né? Então havia a crença que a felicidade era eterna, né? E que essa felicidade estava relacionada exatamente a isso, ao consumismo. Então houve cada vez mais desenvolvimento das indústrias americanas baseado nessas ideias, certo? Observe que nós temos então um processo que vai ocorrendo até chegar à crise que a gente vai ver na sequência, tá? Primeiros sinais de fragilidade. Então, observe que os Estados Unidos estavam realmente no topo em todos os sentidos, né? Produzindo, exportando, criando boas condições para a sua população. Só que, ao longo dessa década de 1920, a recuperação das economias europeias foi ocorrendo. Então, o que isso significava? Natural, se os países europeus começavam a se recuperar, eles passavam a diminuir as importações oriundas dos Estados Unidos. Então, nesse momento, os Estados Unidos começavam a ter uma diminuição no seu mercado consumidor, o que era natural que houvesse, por parte dos Estados Unidos, uma diminuição na produção, né? E a gente pode dizer que o mercado americano estava cada vez mais saturado, muitos produtos na praça, já que o Fordismo trazia a ideia da produção em massa, né? As inovações lá através da esteira rolante, né? Então a produção cada vez se tornava maior, né? Aos poucos, a diminuição do ritmo de produção e a redução na margem de lucro das empresas foram dando sinais de um processo de recessão da economia dos Estados Unidos.
Logo em seguida, uma avalanche de desemprego começou a tomar conta do país. Então imagina o seguinte, as empresas produzem muito, mas não tem mais para onde vender, né? Não tem esse mercado. É natural que essas empresas comecem a ter muito produto na praça, os preços caem. Para manter os lucros, a empresa vai ter que reduzir os trabalhadores, né? E aí, é claro, massa de desempregado é o que vai ocorrer, né? Então, os primeiros sinais estavam ocorrendo de que a economia já não ia muito bem, né? Só que até então, os Estados Unidos, mesmo tendo esses primeiros sinais de fragilidade, não estava assim agindo exatamente para coibir essas situações. Estava mantendo a ideia do lucro, do progresso, né, do consumismo, como se não tivesse problema nenhum, né? Não tendo como escoar sua própria produção, as empresas reduziram os gastos com mão de obra para equilibrar suas finanças. O cidadão americano acostumado com a estabilidade econômica contraiu dívidas com a esperança de pagá-las com o retorno financeiro dado pela especulação na bolsa de valores. Então, olha bem, aqui começava o problema a se agravar, né? Ou melhor, o problema começava a se agravar. Por quê? Porque diante de vários problemas, as pessoas compravam ações ou esperavam, né, para comprar ações das empresas, exatamente acreditando que a euforia iria continuar, né? O que aquilo era só uma situação momentânea. Então, empréstimos eram concedidos, né? As pessoas iam se endividando e isso vai chegar um momento em que a ação das empresas não vai ter mais valor. E aí todo mundo vai querer vender suas ações no mesmo momento e a situação vai ser caótica, né? Por isso que nós temos como a crise de 29 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, a Grande Depressão, que também é outro nome dado aí para a crise de 1929, e o crack da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, a quebra. A Bolsa de Valores faliu, né? Os seus negócios chegaram a um limite inaceitável, né? Começava uma crise fundamentada na interação entre o aumento irresponsável da produção e a estagnação do consumo. Então, de modo geral, a crise de 29 começa a partir disso, tá? Ou seja, nós temos o aumento da produção e a diminuição ou estagnação do consumo. Ou seja, o consumo ou está parado ou está diminuindo, enquanto que a produção está aumentando. E aí nós sabemos que, de acordo com o liberalismo, é a lei da oferta e da procura. Se tem muito produto na praça, os preços vão diminuir. Isso é uma coisa natural, né? No campo, estoques inteiros se acumulavam à espera de preços que, no mínimo, cobrissem as despesas com a produção. Em 1928, mais de 4 milhões de pessoas não tinham trabalho. No ano seguinte, o mercado financeiro deflagrou o golpe final na economia, que é a quebra de valores de Nova York, né? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York era responsável por quase totalidade do comércio de ações feito no país. Em 1929, com os efeitos da crise de superprodução se apresentando cada vez mais graves, diversos empresários foram à falência. Grandes bancos encerraram as atividades e os índices de desemprego bateram recordes históricos. Bom, aí você imagina o seguinte: as empresas tendo problemas, né, para manter a produtividade e manter, claro, os lucros. Essas empresas, então, que tinham ações nas bolsas de valores, onde as pessoas, então, negociavam, e cada vez os negócios aumentavam por causa daquela euforia, aquela ideia de que o lucro era inevitável, né? Todo mundo teria como melhorar sua condição de vida. Só que a partir do momento que algumas empresas começam a quebrar, na bolsa de valores, então, essas ações ou perde valor, então quem tinha essas ações perde consideravelmente os seus ganhos, ou os donos dessas empresas também vê que as ações não têm mais validade e a sua empresa então vai à falência, né? E de modo geral as pessoas correm então para vender essas ações logo, percebendo que as coisas seriam piores, né? E aí é quando a bolsa então cai, tem como é que eu posso dizer, uma retração nos negócios, né? Quando a bolsa está muito bem, é porque as ações estão se valorizando cada vez mais, crescendo os valores e as pessoas investindo. Quando ela quebra, é exatamente porque os preços estão caindo e as pessoas estão deixando então de investir. E aí a quebra da bolsa, o crack ou o crash da bolsa de valores de Nova York, ocorre na famosa Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929. Que aí, a partir daí, o problema vai só se agravando, né? Mas então a crise de 1929 ocorre nesse dia. Aliás, esse dia é o dia principal, né? É o auge, mas a crise é uma crise longa, na verdade, né? Certo? Então, devido à falência dessas empresas, as pessoas foram perdendo emprego e aí foi se alastrando ao longo
dos anos, né? Principalmente até 1933. Uma coisa interessante é que nesse período nós vamos ter nos Estados Unidos muitas coisas complicadas. Muitas pessoas cometeram suicídio porque perderam tudo. Muitas pessoas recorreram ao alcoolismo e nessa época ainda tinha a lei seca que não permitia, né, a venda de bebida alcoólica. Então assim foi um processo bastante terrível, né, para os Estados Unidos. Bom, a crise ocorreu. Foi uma crise do liberalismo? Sim, de certa forma sim, porque as empresas produziram demais e não prestaram atenção então no mercado de consumo, né? Agora era preciso fazer alguma coisa para sair da crise, porque não podia continuar do jeito que estava, né? E aí então foi criado o New Deal, ou o Novo Acordo. O que seria o New Deal, o Novo Acordo? Foi uma ideia de um economista chamado John Maynard Keynes, por isso também é chamado de keynesianismo. Bom, se for uma crise do liberalismo, é fácil a gente entender que o keynesianismo pregava então uma ideia contrária ao liberalismo, né? Se o liberalismo prega a não intervenção do Estado na economia, dá para a gente perceber então que o keynesianismo vai pregar o quê? A intervenção do Estado na economia, né? Bom, então a Grande Depressão vai até 1933, e aí o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aceita, né, essas propostas do John Maynard Keynes e faz então ações intervencionistas. Né? Olha bem, isso é contrário ao liberalismo, porque o liberalismo quer uma economia livre, né? E aqui são intervenções do governo, então, né? Então, o Estado passa a intervir na economia, tá? E isso, então, foi o programa chamado de New Deal, tá? Em alguns meses, a economia começou a dar sinais de melhora e a situação parecia ganhar um contorno. O governo começou a empreender obras públicas, aumentando os níveis de emprego e passou a fiscalizar as ações do mercado financeiro. Os salários e a jornada de trabalho foram fixadas por lei e um conjunto de políticas assistencialistas foi promovido. A renovação das práticas salvou o capitalismo nos Estados Unidos. Então, olha só, o governo começou a conceder empréstimos para os bancos, fazer obras públicas para gerar emprego e fazer dessa forma a economia girar. Ou seja, promoveu emprego, consequentemente promovia renda. Também promoveu garantias, tá? Assistencialistas, como por exemplo previdência, salário mínimo, seguro-desemprego, tá? Então assim o governo passou a intervir em uma série de situações para salvar a economia. Alguns questionam se realmente foi o governo que conseguiu salvar os Estados Unidos da crise, né? Mas no primeiro momento vamos ficar com essa ideia, tá? Nesse momento não é interessante a gente discutir se foi de fato ou não, mas de forma que o governo injetou dinheiro, promoveu o emprego e, claro, ajudou o país a sair da crise. É claro que o país só vai sair da crise, e não só o país, tá? Todo mundo só vai sair da crise verdadeiramente com a Segunda Guerra Mundial. Aí você fala assim, nossa, com a Segunda Guerra Mundial, sim. O problema é que a Segunda Guerra Mundial traz outra crise, né? Mas sim, tá? A Segunda Guerra Mundial ajuda muitos países a se recuperar de vez, já que começam os investimentos cada vez maiores em armas, né? Investimento bélico. E o curioso é que a crise é nos Estados Unidos, porém, os Estados Unidos é a grande economia do mundo, então significa que devido ao mundo globalizado que a gente falou no início, se afeta uma economia, afeta todas. E o Brasil, é claro, que foi afetado também. Uma coisa interessante no Brasil é que o Brasil ele é bom para sair de crise. Ele, historicamente, ele nunca ficou assim muito tempo atolado em uma crise igual a outros países e nunca sentiu os efeitos assim, de forma muito rigorosa, né? Então, a crise ocorre no Brasil por uma coisa bem simples. O Brasil vendia, exportava, né, para os Estados Unidos o café, que era basicamente a nossa economia, a base lá do famoso sistema que dava origem à política do café com leite, né, o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na produção de candidatos e, consequentemente, de presidentes para o Brasil. Né? E aí, essa elite cafeicultora sofria, então, com essa situação, né? Já que essa elite é que mandava no país. E graças a essa situação, alguns cafeicultores de São Paulo romperam com o governo, né? Que era o Washington Luiz, e apoiaram Getúlio Vargas para presidente. Getúlio Vargas perde a eleição, faz uma revolução, assume o poder, né, derruba lá o candidato eleito, que foi o Júlio Prestes, e aí então ele vai promover algumas medidas para tentar tirar o Brasil da crise, por exemplo, queimando grandes estoques de café. Tá, mas por que é importante falar do Brasil em relação à crise? Porque graças à crise, o Brasil aproveitou os ganhos do café, né, muita riqueza o café produzia, e ele pegou então parte desses recursos, aproveitando também da crise, né,
investiu na atividade industrial. Então, olha só como foi importante. A crise de 29, juntamente com os recursos oriundos do café, ajudou a promover, pelo menos incentivou, né, a atividade industrial no Brasil. Tá? Então, isso foi algo assim bastante importante. Tá? E aí, a gente finaliza essa parte da explicação, porque é uma base geral, né, que a gente quer passar, e eu acho que ficou, assim, os pontos mais importantes, eu acredito que a gente conseguiu ver. Pessoal, é isso aí, valeu, tá? Teremos novos vídeos aí, dando continuidade a essas situações, tá? Valeu, pessoal, até mais.